Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos, sou professor de Geografia do Brasil aqui no cursinho. E hoje nós vamos dar continuidade na nossa apostila. Hoje nós vamos fazer a unidade número 19, que também é a aula 19, né? Então nós vamos falar sobre a urbanização brasileira. Antes de darmos início à nossa aula, vamos ver algumas características da nossa aula passada, que falamos sobre a industrialização brasileira. Caso fique alguma dúvida, por favor, assistam à aula número 18. Caso persiste também essas dúvidas, vocês podem estar entrando em contato comigo por e-mail ou pelas redes sociais. Bom, nesses dois mapas, que são as características principais sobre a industrialização brasileira, nós temos uma comparação entre 1969 e 1995. Percebe-se que no ano de 1969, a industrialização brasileira ela estava mais voltada ao estado de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Por que que elas ficaram tanto tempo voltadas somente para essas áreas? Nós temos que lembrar as riquezas trazidas pelo café. Foi graças ao café, a geração de riqueza, que alguns fazendeiros começaram a investir na industrialização local. Posteriormente, veio algumas outras indústrias para essas localidades. E é por isso que nós temos grandes indústrias sobre o estado, principalmente de São Paulo. Já em 1995, dá para a gente ver que a indústria ela já está mais o quê? Desconcentrada. Ela não está somente eixo São Paulo, Rio e Sul de Minas, mas ela acabou se espalhando para algumas áreas, como por exemplo, nós temos o litoral nordestino, temos também mais voltada para o estado do Espírito Santo, já Minas Gerais nós já conseguimos ver já que o seu interior também já existe algumas indústrias, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Claro que nós não podemos, até os dias atuais, menosprezar o estado de São Paulo, que ele é o estado mais industrial da nação brasileira. Isso a gente pode comprovar a partir dos dados que o IBGE ele disponibiliza e também algumas crises financeiras de 2019 e também agora recentemente com a pandemia. Que quando houve essas crises financeiras, o estado que começou a ter o seu maior desemprego, as taxas de desempregos elevadas, foi justamente o estado de São Paulo e Rio de Janeiro. E quando nós temos uma retomada da economia na indústria, esses também são os estados que nós temos os primeiros índices de geração elevado de emprego. Por isso que muitas das vezes as notícias, quando nós escutamos, falando assim, o desemprego está muito alto em São Paulo, em comparação a algumas outras áreas do país. Por quê? Nós temos a questão das indústrias. Mesma coisa quando nós estamos gerando muito emprego. Nós vemos também que o estado de São Paulo ele é geralmente o primeiro a gerar muitos empregos do que as outras áreas. As outras áreas vão criar, sim, mais emprego também pelas suas indústrias, porém, ela vai ter um tempo a mais do que essas regiões industriais. Percebemos também que em 1969 nós tínhamos um vazio na região centro-oeste e região norte de permanência de indústrias. Já em 1995, nós já percebemos que vários locais da região centro-oeste e região norte já temos algumas indústrias, principalmente no eixo Brasília-Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Belém do Pará e também de Manaus também. Esses são os eixos principais, que são incentivos dos governos locais para atrair essas indústrias. Lembrando que as indústrias da região centro-oeste, elas são mais voltadas para agroindústrias, ou seja, são grandes cooperativas ou centro de pesquisas nessas áreas, além também das áreas de serviço. Pessoal, se ficar alguma dúvida, assiste a aula anterior, tá bom? Que eu estou aqui para ajudar vocês, que esse tema ele é muito importante para o vestibular da UEL, agora no dia 6 de março. Bom, sobre a urbanização brasileira, o que nós vamos ver? Nós vamos ver alguns conceitos fundamentais, vamos ver a urbanização do Brasil e do estado do Paraná, porque nós estamos focando no vestibular da UEL, e as principais questões urbanas, também.
Como é de costume, nós vamos fazer um exercício juntos e deixarei 4 exercícios propostos na sala do Class. Bom, dando início da nossa aula, nós temos que, antes da gente ver as principais características sobre a urbanização brasileira e os seus problemas que geraram ao longo dos anos, nós temos que ver 2 conceitos fundamentais, que são os fatores atrativos e nós temos os fatores repulsivos. Vamos ver a diferenciação entre um e outro. Fatores atrativos ocorrem pela urbanização causada pela atração da população do campo para a cidade, em busca de maior oferta de emprego gerada pela industrialização. Isso foi o que ocorreu lá nos anos de 1940, 1950, até praticamente os anos 2000. Ou seja, a população saiu das suas residências na área do campo, foram pela cidade pela oferta de emprego. Ou seja, numa determinada cidade, e se instalou alguma indústria, precisa de vários operários, de várias pessoas para operar aquela indústria. E a pessoa que mora no campo vê isso como uma oportunidade de emprego e de melhoria de vida. Além também que o emprego com a carteira assinada, que é a CLT, o funcionário, o operário vai ter alguns benefícios. Já os fatores repulsivos, ele ocorre quando a urbanização acontece pela expulsão ou afastamento da população do campo para as cidades. Então, nós vemos também que essa mesma característica é do campo para a cidade, mas a diferença é que é uma expulsão. Nós não temos fatores atrativos, que eu estou saindo da minha localidade para ir de uma outra. Eu vou pela minha livre vontade ou pela uma expulsão. Não estou mais conseguindo sobreviver no campus. Vamos morar nas cidades, porque lá nós temos umas condições de vida melhores. Mas eu não sei se eu vou arranjar emprego, não sei se eu vou ter dinheiro para mim fazer o supermercado, fazer compra, não sei como eu vou pagar água, luz, enfim, outras características. Então, eu estou indo não pelo emprego, mas sim pelas péssimas condições que eu tenho em um determinado local, que é no campo. Então, uma migração em massa também pode ser, que nós chamamos de êxodo rural ou migração campo-cidade. Isso pode aparecer na sua prova também, como êxodo rural ou migração campo-cidade. Então, essas são as duas diferenças entre os fatores atrativos e os fatores repulsivos que ocorreu na urbanização brasileira. Em alguns outros países também foram esses 2 mesmos fatores, mas em momentos diferentes. E quais são as principais características da urbanização brasileira? Bom, a urbanização aqui no Brasil, ela foi tardia, rápida e desordenada. Por que ela foi tardia? Porque começou a ocorrer principalmente a partir de 1940. Quando se compara-se alguns países desenvolvidos, europeus, ou também canadense, ou também dos Estados Unidos, nós vemos que esses países ocorreram esse processo de urbanização mais lento, mais organizado e não foi tardio. Já aqui no Brasil, ela foi muito rápida. Por isso, quando nós analisamos as cidades brasileiras, nós vemos que as cidades não foram planejadas. Não temos ruas largas, não temos também meios de transporte rápido, não tem como instalar esses meios de transporte, como, por exemplo, o metrô, os ônibus, os trens rápidos também, nós não temos como instalar na maioria das cidades, porque não houve um planejamento adequado. Nós vemos que no Brasil, até os dias atuais, alguns bairros ainda eles surgem, mas desordenadamente, ou seja, são bairros ainda com ruas estreitas, não temos aquele planejamento de futuro, daqui 50 anos, como que a minha cidade vai estar. Lembrando-se que a partir de 2010 foi realizado uma lei obrigatória, que é o quê? O Estatuto do Município, que nesse estatuto tem que estar o planejamento urbano também brasileiro,
que nós temos que colocar algumas características, que isso é elaborado com um pessoal técnico, que eles têm que o quê? Que fazer o planejamento do município daqui 10, 15 anos. E com isso, eles vão indicar áreas onde que pode instalar indústrias e onde que não pode. Quais são os parâmetros para você ter um novo bairro, né? E foi desordenada, nós vemos isso. Nós temos o que? Cidades que eles estão instaladas em morros, né? Que quando vem aquelas chuvas maiores, né? Que eu tenho que o deslizamento, pessoas acabam morrendo. Nós tivemos também, a partir de 1980, em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, o processo de favelização, que foi pela desordenação das criações das cidades. Muitas pessoas começaram a chegar no estado de São Paulo, como nós vimos na aula passada, e com isso não houve tempo deles estarem o quê? Se planejando para se criar bairros mais seguros. Por isso que São Paulo nós temos muitas enchentes, porque tem centenas de milhares de pessoas que moram na beira de rios, que estão morando em morros também. Por isso que tem esses grandes problemas. E até os dias atuais, os prefeitos, os representantes legislativos, eles não conseguem resolver. Por que isso? Eles não conseguem resolver. Porque para você resolver nos dias atuais, você precisa de um investimento muito pesado, de milhões ou até mesmo de bilhões de reais. Por quê? Você vai ter que criar alguns outros bairros, transferir essa população para umas áreas mais seguras e com isso você vai ter que desapropriar aquelas áreas. A questão é que já houve esse consentimento, já se tentaram, mas quando retiraram aquelas pessoas e transferiram para umas áreas mais seguras, outras pessoas foram naquelas áreas que foram já desapropriadas e acabaram invadindo de novo. Então, é um problema que vai sempre aumentando, é como se fosse uma bola de neve. Eu tiro você, transfiro você para uma área mais segura, mas vem outras pessoas e voltam naquelas áreas inseguras novamente. Então, a urbanização brasileira, ela teve início no começo do século XX e a urbanização ganhou força no Brasil graças à industrialização, como eu disse na aula passada. Os principais governos que investiram, que incentivaram a urbanização brasileira foi o Getúlio Vargas e o JK, com a sua política desenvolvimentista e a sua famosa frase 50 anos em 5. Ou seja, eu quero crescer o meu PIB, a minha urbanização, os meus meios de transporte e outras características em 5 anos do que eu crescer em 50 anos. Ele conseguiu grande parte fazer isso sim, parabéns, porém a dívida externa e a dívida interna brasileira e a inflação elas dispararam, né? Porque ele precisou de muito dinheiro para ele estar investindo, para ele fazer essas grandes obras. E com isso ele precisou de empréstimos internacionais. A construção de Brasília no governo JK, que é a região centro-oeste começa a apresentar sinais de urbanização, foi um grande atrativo à criação da cidade de Brasília, né? Que levou muitas pessoas com uma oportunidade de melhorar de vida naquelas localidades e não foi somente Brasília que se beneficiou com a sua construção, mas toda a região centro-oeste e também a partir de 1995 a região norte também. E a partir de 1970, mais da metade dos brasileiros já se encontravam também nas áreas urbanas. Ou seja, em 1970 nós tínhamos mais pessoas morando nas cidades do que no campo. Aqui eu trago para vocês dois mapas também sobre a evolução da população urbana aqui no Brasil. Podemos ver que em 1940 a urbanização brasileira ela era constante sobre o litoral, né? Principalmente da região Nordeste e também nós pegamos o sul do Espírito Santo, também temos o sul de Minas Gerais, o estado de São Paulo, litoral do Paraná, de Santa Catarina, até a região de Porto Alegre. Então, essas regiões eram as regiões mais urbanizadas. Por que essas regiões eram mais urbanizadas? Pelo processo de estudo do quê?
de colonização do território brasileiro. Os portugueses, posteriormente, os espanhóis, né, que tentaram também ter uma fatia do território brasileiro, eles acabaram chegando pelo litoral e não pelo sentido continente litoral, tá? Então, nós podemos ver um grande vazio demográfico sobre a região norte e também a região centro-oeste brasileira, até mesmo o interior da região nordeste também. Já a partir de 2010, nós podemos ver que a urbanização brasileira ela se expandiu consideravelmente. Ela não está somente restrita ao litoral brasileiro. Mas nós podemos perceber que outras áreas foram também urbanizadas. Surgiram muitas cidades a partir deste momento, pelo que? Incentivo do governo. Vamos colonizar as outras áreas do território brasileiro também, centro-oeste e norte. Vão expandir as pessoas para aquelas áreas para o quê? Para nós podermos modernizar o território brasileiro e para não ter problema de algum inimigo futuramente tentar pegar esse território brasileiro. Mesmo em 1940, existia ainda um pouco de medo, né? Apesar que as chances eram mínimas, mas existia esse medo de algum inimigo, algumas vezes país, querer pegar esse território também. Porém, isso não aconteceu. O que aconteceu? Se exploraram a região centro-oeste, derrubaram grandes quantidades de mata e hoje nós temos os nossos grandes polos agrícolas e pecuaristas também nessas áreas, né? A grande parte da exportação de soja, de milho, está concentrada sobre essas áreas também. E alguns centros de pesquisas voltados para a agroindústria também e para a agricultura também estão sobre essas áreas. E mais recentemente, a partir dos anos 2000, 2005, houve o quê? A expansão agrícola, ou seja, a região centro-oeste eu já estou praticamente explorando na sua totalidade e vamos o quê? Expandir para a região norte do Brasil também. Eu quero também o que? Derrubar a mata também sobre essas áreas para a gente poder estar expandindo a agrícola. Hoje existe leis, né? Existe fiscalizações a partir de multa e até mesmo de prisões de alguns proprietários que tentam desmatar essas áreas verdes sobre a região norte, principalmente sobre a Amazônia Legal, tá? Aqui nós temos um outro mapa indicando a urbanização brasileira, mas aqui nós vamos colocar o quê? A taxa de urbanização 2010. Então, nós vemos alguns estados então, estão entre 90% a 96% do seu território urbanizado, que é o quê? Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e mais o Distrito Federal. E nós temos alguns estados com menos taxas de urbanização, que é entre 63% e 70%, que é o Piauí, o Maranhão e o Pará. Então, nós temos esses contrastes ainda sobre o território brasileiro, sobre as suas taxas de urbanização. Aqui no estado do Paraná, nós estamos entre 80% e 90%, né? Entre as taxas de urbanização. Existem alguns municípios ainda paranaenses, né? Que existe mais pessoas morando no campo do que na cidade, mas esses dados são mínimos. Geralmente são cidades muito pequenas, né? Que têm essas características ainda. Aqui eu trago para vocês um gráfico sobre a população em situação de domicílio, tá? Então, como eu disse anteriormente, foi entre 1960 e 1970 que nós tivemos essa virada de chave, né? Aqui no Brasil. Então, esse vermelho, ele é a taxa de urbanização e esse risquinho preto com mais as bolinhas verdes são as taxas de pessoas morando em áreas rurais, né? E foi a partir de 1965, mais ou menos, que essa chave ela virou, né? Então, o quê? Menos pessoas morando no campo e mais pessoas morando nas cidades. E olha como ela evoluiu. Em 1950 nós tínhamos 36%, já em 2010 era 84%. Hoje, em 2022, acreditam que esteja na faixa de 90%. Já a taxa rural, olha só, era 63% das pessoas morando no campo, já em
2010 era 15%, hoje acredito que esteja aproximadamente entre 10%, 10, 11% na faixas mais ou menos. Vai ter agora o censo este ano que vem provavelmente nós vamos ter esses dados mais concretos, né? Porque desde 2010 nós não temos o censo. E a hierarquia urbana? Nós vimos as características, nós vimos alguns fatores que se influenciou a urbanização brasileira e vamos ver agora a hierarquia. O que seria a hierarquia? Como que cada cidade ou cada município ele vai se comportar referente aos outros. Então, a metrópole. Vamos saber o que é uma metrópole. É a cidade de maior porte que se caracteriza pelo poder de atração, como a cidade de São Paulo, e a influência que exerce sobre o expressivo número de cidades ao seu entorno. São Paulo, ele teve o seu fator de atração e também ele exerce um expressivo número, né, de influências nas suas cidades aos seus redores. Por muitas vezes o que acontece em São Paulo, ele influencia toda a região ou até mesmo o país como um todo, né? Metrópole nacional, grande centro urbano com variedade de serviços e influência sobre os centros regionais, como é o estado de São Paulo também, perdão, a cidade de São Paulo também. Capitais regionais e metrópole regionais. Então, a cidade de São Paulo, ela influencia toda a sua região, até mesmo a cidade de Campinas ou até mesmo Sorocaba, né? Ela tem esse poder de estar influenciando as suas políticas sociais, conflitos também internos, às vezes protesto por algum fator. Essas cidades menores, essas capitais regionais, elas o que? Observam esse movimento e elas vejam também que elas têm esses mesmos problemas e elas começam a fazer as mesmas atitudes do que a cidade de São Paulo. Por isso que ela é considerada uma metrópole nacional. Aí nós temos a metrópole regional, cidade que exerce grande influência em seu próprio estado, como por exemplo Curitiba, apresenta mais de 1 milhão de habitantes. Curitiba nós temos mais de 1 milhão de habitantes e grande concentração de pessoas. Essas são as características de Curitiba, grande concentração, principalmente no seu centro das cidades. Outras hierarquias urbanas, nós temos os centros regionais. São cidades médias que exercem influência em seu âmbito regional, como a cidade ou município aqui de Londrina. Ela também faz essas grandes influências sobre as outras cidades também. Cidade de local, cidade de pequeno porte, sua questão de população, muitas vezes recorre aos centros urbanos maiores para ter acesso de bens e serviços, como, por exemplo, a cidade ou município aqui de Cambé. Por muitas vezes, principalmente a área médica ou até mesmo comércio, nós vamos até o município ou a cidade de Londrina. Então, Cambé é considerado uma cidade local e Londrina é considerado um centro regional. Vila, pequeno aglomerado urbano que não alcançou uma condição de cidade. Geralmente é os distritos, como por exemplo, em Cambé nós temos o quê? O distrito da Prata. Eles não colocam como Vila da Prata. Sim, ela é considerada uma vila, porque ela não chegou, ela não alcançou a sua condição de cidade. E aqui nós temos o macete, né, que é o esquema clássico, e nós temos o esquema atual. Olha só, antigamente, até mais ou menos 1994, nos anos 2000, então, para você ter algum serviço, alguma prestação de serviço, o que se fazia antigamente? Você saía da vila e ia para a cidade local para o centro regional, pela metrópole nacional. Depois, agora, pelo modelo atual, nós temos o que? A metrópole nacional, como é o estado, a cidade lá de São Paulo. A vila ainda, ela depende de uma cidade local, mas percebe-se que mudou o esquema. Por quê? A cidade local agora, ela pode o quê? Ela pode ter o quê? Seus benefícios diretamente à metrópole nacional, como também a cidade local pode diretamente pelo metrópole regional e assim sucessivamente. Não precisa mais você passar por todas essas etapas. Você pode o quê? Estar pulando essas etapas.
Por que aconteceu isso? Principalmente pela melhoria das condições de transporte, isso que terrestre e também o que? De aviões, aéreos também. Isso melhorou por quê? Pelos meios de comunicação, principalmente a internet e principalmente os telefones. Ou seja, se eu vou da minha vila para uma cidade local e eu quero ir, por exemplo, para São Paulo, eu não preciso mais sair aqui, por exemplo, de Cambé, ir para Londrina, ir para Curitiba, de Curitiba para São Paulo. Não, eu posso pegar um avião em Londrina mesmo e ir diretamente para o quê? Para a cidade de São Paulo. Posso, e eu tenho meus meios também de transporte terrestre, sair da minha cidade de Cambé e ir diretamente para São Paulo. Posso também sair aqui de Cambé e ir diretamente para Curitiba, porque nós sabemos que nós temos os meios de transporte e também nós temos os meios de comunicação também em massa, que são os meios de internet também. E a urbanização aqui no Paraná, como que ela se deu, né? A população do Paraná ela saltou de 2,1 milhões de habitantes em 1950 para praticamente 7 milhões em 1970. Em 2020, a expectativa da população aqui do estado do Paraná é de 10 milhões, né? Ou seja, nós tivemos um crescimento de 1950 até 1970 de 5% ao ano. É muitas pessoas. Essas pessoas, elas nasceram somente aqui no estado do Paraná? Não, elas vieram de outras localidades. Nós temos as colônias italianas, espanholas, temos os nordestinos que vieram, nós temos também a população de São Paulo, que vieram aqui principalmente sobre o norte do estado do Paraná para se expandir a agricultura, principalmente a cafeeira, né? Então, entre os anos de 1970 e 1990, quando o grau de urbanização saltou de 36% para 78%. E agora, como eu mostrei para vocês o mapa local, nós estamos em média de 90% em 2010. Acredita-se que esteja um pouco mais agora com o próximo censo, que deve sair os resultados ano que vem. Em 2000, quase 10% dos municípios já apresentavam algum grau de urbanização superior a 90%, né? Então, nós vemos que em 2000 já tínhamos essa taxa e agora em 2020 deve elevar maior ainda essas condições de urbanização aqui no estado do Paraná. Então, aqui eu trago para vocês um mapa sobre o estado do Paraná e as principais cidades que nós temos, que é a população, o quê? Morando sobre as cidades. Então, nós temos até 100%, né? Mas é muito difícil chegar a 100%, eles colocam 100%, porque eles estão em 10 em 10, né? 10 em 20, 20%. Mas geralmente é entre 98% e 99%. Não existe um município vivendo 100% numa cidade. Existe sim as áreas rurais, mesmo que seja uma população muito pequena, mas existe morando também no campo, tá? Então, entre 100%, nós temos aqui a região metropolitana aqui de Londrina, algumas outras cidades aqui, Paranavaí, Maringá, nós temos também, Cascavel, Foz do Iguaçu, nós temos Curitiba, Guarapuava, região aqui de Palmas. Então, vejam que esses 100%, 90% a 100% é principalmente as cidades maiores, os municípios maiores paranaenses. E onde que nós temos de 30% a 50%, ou até mesmo apenas 9%, que eu acredito que seja um pouco mais, nós temos o quê? Sobre o interior do estado do Paraná, né? Que são os municípios mais afastados dos grandes centros urbanos. São algumas dessas cidades que acabam tendo um grau de urbanização melhor pelas suas condições, né, pelas suas características locais mesmo, né? São cidades que dependem do seu PIB, né, para ele estar crescendo, principalmente a partir da agricultura. Quando os produtos agrícolas, os valores dos produtos agrícolas, eles se elevam, geralmente essas cidades elas têm uma elevação muito grande no seu PIB, né? Diferentemente quando eles têm essa grande queda, né?
Aqui a urbanização aqui do Paraná, né? Como eu disse, em 2010 nós já tínhamos mais ou menos 10 milhões de habitantes, hoje estão entre 10 a 12 milhões. Então nós temos o quê? A população total paranaense, né? São este gráfico aqui, essa linha mais azul, e nós temos a população urbana também aqui do estado do Paraná. Então percebe-se que em 1940 nós éramos em média 1.236.000 pessoas vivendo aqui no estado do Paraná. Desses 1.200.000, 302.000 viviam somente em áreas do quê? Urbanas, nas cidades. E isso houve um grande crescimento ao longo do ano, ao longo das décadas, né? Tanto na sua taxa de população total quanto na sua população urbana. E hoje, né, nós temos, segundo o último IBGE, que foi feito em 2010, nós tínhamos 10.444.000 pessoas no estado do Paraná, vivendo no estado do Paraná como um todo, isso tanto na área urbana quanto na área rural, e desse total, 8.900.000 eles viviam sobre as áreas urbanas, né? Então nós podemos ver que essa diferença ela vai aumentando significativamente, principalmente quando nós pegamos os dados de 1970, 1980. Nós podemos ver que existe um eixo muito grande, uma diferença bem grande nesses laços, né? E depois ela foi o quê? Diminuindo essa diferença ao longo dos anos. E aqui eu trago para vocês alguns problemas sobre a urbanização no contexto de todo o Brasil, não somente aqui no estado do Paraná. Quais são os problemas mais recorrentes? Cidades mal planejadas, trânsito imensos, ou seja, nós conseguimos o que? Aumentar a poluição nas cidades. As cidades são mal planejadas, ou seja, ruas estreitas, cidades que não têm redes de esgoto, não tem água também, canada também. Nós temos as questões de poluição, seja elas em rios, também em córregos, também em lagos também. Ou também o dejeto, né, o resto, né, que se joga geralmente diretamente nos rios. Nós temos o que? A industrialização também, algumas indústrias do passado, elas estão ainda no meio das cidades e isso já não pode mais ter, né, elas têm que se afastar das áreas urbanas, né, ou seja, as indústrias geralmente elas ficam no redor das grandes cidades, né. Então, nós tivemos essas taxas de urbanização muito grandes. Ou seja, nós tivemos o que? O problema de verticalização das cidades, é uma característica também muito predominante aqui no Brasil quando se compara a alguns outros países, como, por exemplo, no Canadá. Lá eles não têm essa grande verticalização das cidades, né? E também as queimadas, principalmente, para se construir bairros. Ou seja, eu vou desmatar áreas verdes, vou queimar toda esta área e vou começar a construir residências nessas casas. É desse modo que as cidades elas vão se expandindo sobre os territórios. Bom, agora finalizando, né, a nossa aula, vamos agora fazer uma questão que caiu no Enem. Sobre o espaço urbano brasileiro, assinale a alternativa correta. A. As regiões sul e nordeste, embora menos povoadas, apresentam maiores taxas de urbanização. Com exceção da cidade de Brasília, Goiânia e Cuiabá, o centro-oeste brasileiro apresenta uma espacialidade urbana quase nula. A concentração de habitantes no sudeste resulta na formação de grandes cidades nessa região, emergiu com uma reprodução de concentração econômica do país. D. O espaço urbano brasileiro, embora não homogêneo, apresenta uma distribuição relativa igualitária ao longo do território. O número de cidades brasileiras com mais de 10 milhões de habitantes vem diminuindo em razão do processo de desmetropolização. Essa desmetropolização, pessoal, é quando uma cidade, como por exemplo, ele deu de 10 milhões de habitantes, ou até mais, ou até menos, ela começa o quê? Diminuir a sua população. Elas começam a encaminhar para outras cidades, né? Elas vão saindo dessas cidades e vão indo para outras. Por isso que cidades
pequenas, por exemplo, hoje elas são consideradas cidades médias. Cidades médias, que até alguns anos atrás eram consideradas, hoje já estão se tornando cidades grandes, né? Então, eu vou pausar o vídeo, vocês façam esse exercício, depois a gente volta para a gente ver as respostas corretas, tá bom? Bom, a resposta correta é a letra C, que fala assim: habitantes no Sudeste, resultando na formação de grandes cidades nessa região, emergiu uma reprodução de concentração econômica. Sim, foi o que a gente falou na aula passada sobre o processo de industrialização e foi também o que a gente disse já ao longo da nossa aula, né? Graças à produção cafeeira, depois à sua riqueza que os fazendeiros investiram em indústrias locais. Posteriormente veio algumas indústrias internacionais e começou a ter uma grande concentração econômica. Hoje, nos dias atuais, nós sabemos que já não está mais somente o estado de São Paulo, mas o estado de São Paulo, sim, ele é considerado o estado mais rico da nação brasileira graças a este processo. Vamos ver por que não é a alternativa A, então. A região sul e sudeste, embora menos povoada, não, a região sul não é a menos povoada. E também a nordeste nós sabemos que ela não é, então essa alternativa não pode ser. Então nós já excluímos. A B, com exceção das cidades de Brasília, Goiânia e Cuiabá no centro-oeste, apresenta uma especialidade quase nula? Não, pessoal. Brasília não é quase nula, ela é sim uma cidade urbanizada e é uma das cidades mais urbanizadas do Brasil, então não pode ser também. D. O espaço urbano brasileiro, embora não homogêneo, apresenta uma distribuição relativa igualitária? Não, nós sabemos que não é. Nós sabemos que na região sudeste, litoral nordestino e região sul, ela é muito mais urbanizada do que a região norte e a região centro-oeste, então não pode ser também. O número de cidades brasileiras com mais de 10 milhões de habitantes vem diminuindo em razão do processo da desmetropolitação? Não, também nós sabemos que não está ocorrendo esse processo na totalidade dessas cidades. Repare que a questão, ela fala o número de cidades brasileiras com mais de 10 milhões de habitantes. Então, ela está falando que todas as cidades que têm 10 milhões de habitantes ou mais está ocorrendo processos de desmetropolização? Não são todas. Algumas sim, mas não são todas. Por isso que essa alternativa ela está errada. Bom, na próxima aula, é a nossa última aula, né? Setembro, depois nós vamos gravar a 22, mas eu não tenho certeza, mas vai ser a última. Então, vai ser a estrutura fundiária brasileira e agropecuária. Vamos falar um pouquinho sobre o campo, do campo propriamente dito, tá? Então, até a próxima aula, faça exercícios da apostila, veja e reveja essas aulas quantas vezes forem necessárias. Em caso de dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Lembrando que nós estamos tendo até o dia 25 de fevereiro, nós vamos ter a revisão dos conteúdos lá no cursinho na UEL. Então, vocês que são estudantes do cursinho do CPV, vocês têm esse direito de ver aula ao vivo também, tá? Até o dia 25 de fevereiro. Não percam. Então, até a próxima aula. Tchau!